Você sabia que a relação comercial entre Canadá e Estados Unidos, uma aliança que durou décadas, está enfrentando turbulências inesperadas? As tensões começaram quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aumentar tarifas sobre produtos canadenses. Essa ação impulsionou Ottawa a agir, abandonando sua postura normalmente polida e adotando uma abordagem decidida e ousada. O que está acontecendo por trás das cortinas dessa disputa comercial? Recentemente, a escalada nas tensões tarifárias deixou claro que a controvérsia não se limita mais a carros, aço ou produtos agrícolas. Agora, o Canadá parece estar disposto a utilizar seus trunfos, que incluem petróleo, gás natural e valiosos recursos minerais. Esses elementos não são apenas significativos para a economia canadense, mas também fundamentais para a indústria americana. O governo canadense está sinalizando que detém uma carta na manga que pode colocar os Estados Unidos numa posição difícil. As palavras de Trump não foram amenas. Ele mencionou que havia um desequilíbrio comercial e que os Estados Unidos precisavam proteger seus produtores. Ele então ameaçou impor pesadas tarifas em uma ampla gama de produtos canadenses, desde bens de consumo até produtos agrícolas. A resposta do Canadá não tardou. O país anunciou que aplicaria tarifas de 25% sobre mercadorias dos Estados Unidos, abrangendo nada menos que 60 bilhões de dólares em produtos. Isso levou muitos americanos a questionarem: seria o Canadá um novo adversário? Historicamente, disputas entre os dois países eram resolvidas em negociações silenciosas, mas desta vez, o jogo mudou. A relação de interdependência entre as economias se torna palpável enquanto os Estados Unidos se preocupam com a possibilidade de um impacto severo em seu abastecimento de energia, caso o Canadá decida interromper os envios de petróleo e gás. A resposta canadense parece ser deliberada: se você nos ataca, nós vamos responder na mesma língua. O Canadá é um gigante energético, com enormes reservas, especialmente nas areias betuminosas da província de Alberta. Sua proximidade geográfica permite que os Estados Unidos acessem essas reservas a um custo acessível. No entanto, o que acontece se Ottawa decidir usar essa influência como uma arma? E o que dizer dos produtos industriais? Agora, o setor automotivo nos Estados Unidos treme, uma vez que essa guerra tarifária pode elevar os custos de produção e, consequentemente, os preços aos consumidores. Além disso, as tarifas canadenses também estão direcionadas a produtos específicos, fazendo com que setores fundamentais, como produtores de leite e fabricantes de chocolate nos Estados Unidos, enfrentem perdas significativas. Com o foco cada vez mais voltado para as incertezas econômicas, a mensagem de Ottawa é clara: se você não está satisfeito com essas tarifas, converse com sua administração. Portanto, qual será o resultado desta batalha comercial? O Canadá, armando-se com suas reservas energéticas e minerais preciosos, poderá transformar a disputa em uma reviravolta decisiva em sua vantagem. As implicações dessa guerra tarifária ainda estão se desenrolando, e uma coisa é certa: o clima político e econômico entre Canadá e Estados Unidos não será mais o mesmo. Estarão esses países realmente prontos para enfrentar as consequências? Recentemente, a relação comercial amigável entre o Canadá e os Estados Unidos foi abalada por uma onda de tensões inesperadas. O presidente americano, Donald Trump, robustecendo suas tarifas sobre os produtos canadenses, gerou uma resposta firme e determinada de Ottawa. O governo canadense revelou que, em reação às medidas de Trump, aplicará tarifas de 25% sobre produtos americanos no valor de 55 bilhões de dólares. Essa reviravolta deixou tanto Washington quanto observadores internacionais surpresos. A questão que agora paira no ar é: o Canadá realmente se tornou um adversário? Embora Ottawa afirme que não existem inimizades, a mensagem está clara: eles estão dispostos a responder com a mesma moeda. Conhecido como um gigante na indústria de energia e mineração, o Canadá possui vastas reservas de petróleo, especialmente nas areias betuminosas de Alberta. Essas reservas o colocam entre os principais países produtores, perdendo apenas para potências como Arábia Saudita e Venezuela. Os Estados Unidos, dependentes desse petróleo devido à proximidade geográfica que permite importações de baixo custo por meio de oleodutos e petroleiros, têm motivos para se preocupar. Durante décadas, a segurança energética americana estribou-se nesse fluxo constante de petróleo e gás canadense. Sendo o segundo maior fornecedor de gás natural aos Estados Unidos, o Canadá possui uma carta na manga que pode inverter a situação.
Se Ottawa decidir cortar o fornecimento de energia às refinarias americanas, os impactos poderiam ser devastadores. Com as refinarias do meio-oeste americanas ajustadas para processar o petróleo pesado canadense, a possibilidade de uma crise de suprimentos se torna real. Preços dos combustíveis nas bombas poderiam disparar, elevando os custos industriais e alimentando a inflação. O Canadá, ao mobilizar sua influência neste embate comercial, está ciente de que também sofrerá consequências. No entanto, a mensagem de Ottawa é clara: dispostos a sacrificar perdas de curto prazo, eles não estão sem opções. O que está em jogo neste jogo de tarifação? O que acontece se o Canadá canalizar seus recursos energéticos para mercados asiáticos ou europeus? Essa possibilidade se torna um ponto crucial nas discussões na Casa Branca, enquanto Washington pondera sobre a realidade de enfrentar um choque energético generalizado. Porém, o problema não se restringe unicamente ao setor energético. O Canadá possui também ricas jazidas minerais, essenciais para as novas tecnologias atuais, como veículos elétricos e indústrias de defesa. Assim, o caminho a seguir está repleto de reviravoltas, e a pressão sobre a administração Trump só aumenta. A perspectiva de um acordo se torna cada vez mais nebulosa diante da intensa dinâmica entre as nações. Enquanto isso, o povo canadense observa atentamente, ciente de que cada passo pode moldar não apenas a economia do seu país, mas também o futuro das relações com o seu vizinho ao sul. As horas se desenrolam, as tarifas são ameaçadas, e a batalha comercial engessa o ar, deixando todos em expectativa. Qual será o próximo movimento neste grande xadrez entre Canadá e Estados Unidos? A relação comercial amigável entre o Canadá e os Estados Unidos, que perdurou por anos, foi abalada recentemente por tensões e tarifas inesperadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu tarifas elevadas sobre produtos canadenses, provocando uma resposta firme e decisiva de Ottawa. O governo canadense, normalmente moderado em suas ações, surpreendeu a todos ao mostrar que poderia usar seu poder econômico de forma contundente, despertando a preocupação em Washington e entre especialistas internacionais. Assim, o cenário de tensão comercial evoluiu, abrangendo não apenas automóveis e aço, mas agora se estendendo ao petróleo, gás natural e minerais subterrâneos essenciais à indústria americana. O governo canadense fez questão de deixar claro que possui cartas na manga, capaz de colocar os Estados Unidos em uma posição difícil, especialmente se decidir cortar o fluxo de combustíveis que alimentam a economia americana. Essa possibilidade assombra a administração Trump, pois mesmo com o aumento da produção de energia interna, a dependência dos recursos canadenses ainda é significativa. Olhando mais além do petróleo e gás, o Canadá é rico em minerais raros e essenciais, como lítio e níquel, que são a espinha dorsal das tecnologias modernas, como veículos elétricos e indústrias de defesa. A dependência dos Estados Unidos desses materiais é clara, especialmente diante de suas dificuldades na guerra comercial com a China. A declaração do Canadá anunciando uma retaliação em duas fases, com a imposição de tarifas de 25% sobre produtos que totalizam 155 bilhões de dólares. É um movimento estratégico que poderia alterar drasticamente as dinâmicas comerciais entre os dois países. Na primeira fase, haverá uma tarifa de 25% sobre cerca de 30 bilhões de dólares em produtos americanos, que incluirão alimentos, vestuário e bens de consumo duráveis, entrando em vigor em fevereiro de 2025. Essa medida visa enviar um aviso claro ao Washington: cada ação tem uma reação. Porém, o que acontecerá se a resposta canadense desencadear uma crise industrial nos Estados Unidos? O cenário é tenso, e a revolta de algumas indústrias americanas pode pressionar o governo a recuar. A pergunta que fica é: até onde Ottawa está disposto a ir para defender seus interesses? Consequências inesperadas podem surgir, e a situação pode se agravar rapidamente, desagradando consumidores e aumentando os preços nas prateleiras dos supermercados. Será que o Canadá realmente está disposto a sacrificar sua estabilidade econômica a curto prazo por uma estratégia de longo prazo? As tensões estão crescendo, e um deslize pode levar a uma escalada mais intensa no conflito tarifário. O destino das relações comerciais entre essas duas nações poderosas está em jogo. Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar tudo. Nos últimos tempos, uma antiga amizade comercial entre o Canadá e os Estados Unidos passou por uma grande turbulência. O estopim para essas mudanças foi a imposição de altas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Ottawa, a capital canadense, reagiu de forma surpreendentemente firme, abandonando sua postura habitual de polidez e moderação. Essa nova abordagem não apenas deixou Washington perplexo, como também chamou a atenção de observadores internacionais. O aumento das tensões comerciais se estendeu muito além de automóveis e produtos agrícolas. Agora, o Canadá está considerando utilizar uma de suas grandes armas, os recursos de petróleo e gás natural. Com a indústria americana à mercê dessas commodities essenciais, a retaliação canadense tem o potencial de provocar sérias consequências nos Estados Unidos. Com as tarifas e restrições impostas pela administração Trump, Ottawa declarou que possui uma carta na manga que poderia colocar Washington em uma posição complicada. Através de tarifas que ameaçam o fornecimento de energia, o Canadá parece disposto a endurecer sua postura. Mas como isso se desenrolará? Os Estados Unidos precisam do petróleo canadense devido à sua proximidade geográfica, o que facilita importações a baixo custo. Para que o consumidor americano não sinta o impacto em seus bolsos, o fluxo constante de energia entre os dois países é vital. No entanto, o governo canadense está sinalizando que, se necessário, pode desviar sua produção para mercados asiáticos ou europeus, criando uma possível crise de abastecimento que poderia elevar os preços dos combustíveis e acelerar a inflação. O Canadá já anunciou uma taxa de 25% sobre produtos representando 30 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos, a partir de fevereiro de 2025. Essa primeira fase foca em bens de consumo, como alimentos e vestuário, e é uma resposta direta às tarifas impostas pelo governo americano. Mas isso é apenas o começo. Na segunda etapa, o plano inclui tarifas sobre 125 bilhões de dólares de importações americanas, abrangendo veículos, produtos de metal e até mesmo alimentos. Essa estratégia de retaliação cirúrgica sinaliza um ato de rebeldia inusitado para um país que, historicamente, optou pelo diálogo. No entanto, como essa postura ousada é recebida nos Estados Unidos? A indústria automotiva americana está em alerta, pois a relação comercial com o Canadá sempre fluiu suavemente. Alterações nessa dinâmica podem chocar a economia. Os canadenses estão dispostos a enfrentar as consequências a curto prazo e já ventilaram a ideia de buscar novos parceiros na tecnologia de veículos elétricos. Se a situação se agravar, as montadoras poderão se ver à beira de um colapso, e os preços dos veículos elétricos podem subir abruptamente. Como essa turbulência afetará o mercado? Com essas manobras audaciosas, o Canadá está moldando um novo capítulo em sua relação com os Estados Unidos, mas as repercussões podem ser imprevisíveis para ambos os lados. O que será necessário para quebrar esse ciclo tenso? A relação comercial amigável entre o Canadá e os Estados Unidos, que durou anos, recentemente passou por uma turbulência inesperada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou tarifas altas sobre produtos canadenses, e Ottawa respondeu de uma forma surpreendente e resoluta. O Canadá deixou de lado sua postura habitual de diplomacia calma e começou a jogar suas cartas, deixando Washington e observadores internacionais atônitos. As tensões tarifárias, que antes se concentravam apenas em automóveis, aço e produtos agrícolas, agora se estendem a um campo mais amplo, incluindo petróleo e gás natural. O Canadá possui um grande trunfo, suas enormes reservas de petróleo e gás, fundamentais para a indústria americana. O governo de Ottawa decidiu não se calar diante das provocações, enviando uma mensagem clara de que pode complicar a vida dos Estados Unidos ao restringir o fornecimento desses recursos. Isso deixou a administração Trump em um estado de preocupação, uma vez que a segurança energética dos Estados Unidos depende, em grande parte, desse fluxo contínuo do Canadá. Com a escalada das tensões, o Canadá anunciou que imporá tarifas retaliatórias de 25% sobre produtos americanos, afetando centenas de bilhões de dólares em importações. A lista de produtos afetados é extensa e inclui automóveis, alimentos, bebidas e materiais de construção. Isso não só impacta a indústria, mas eleva a pressão sobre a política interna dos Estados Unidos, especialmente em estados que dependem desses mercados. Mas a pergunta que fica é: qual será o resultado final dessa batalha comercial? Com a população canadense apoiando essa postura firme, a paciência parece ter chegado ao limite. Os produtos de estados como Mississippi, Wisconsin e Kentucky estão agora sob pressão, e a preocupação nas indústrias de lá é palpável. As conversas sobre possíveis represálias se estendem além dos bens de consumo,
alcançando a tecnologia e a indústria de veículos elétricos. O que acontecerá se o Canadá decidir cortar ainda mais o fluxo de recursos críticos? A trama se adensa. Com isso em mente, vamos explorar como essa resposta canadense está sendo recebida nos Estados Unidos. O que começou como uma simples disputa de tarifas poderia desencadear uma crise muito maior? A tensão é palpável, e a resposta a essas provocações pode definir a dinâmica do comércio na América do Norte nos próximos anos. A relação comercial amigável e duradoura entre o Canadá e os Estados Unidos tem enfrentado turbulências inesperadas. O início desta nova fase foi marcado pelos altos impostos aplicados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos canadenses. Em uma resposta surpreendente, Ottawa decidiu adotar uma postura firme e decisiva, afastando-se de seu tradicional comportamento moderado. Com essa mudança, o governo canadense deixou Washington e observadores internacionais perplexos. A escalada recente de tensões tarifárias não se limita mais apenas a automóveis, aço ou produtos agrícolas. Agora, o Canadá começa a considerar a possibilidade de usar suas vastas reservas de petróleo e gás natural como uma arma contra as tarifas americanas. Essa estratégia envia uma mensagem clara: Ottawa não hesitará em colocar os Estados Unidos em uma posição complicada, deixando claro que possui um trunfo muito poderoso. O clima nos corredores do poder em Washington está tenso. Trump afirmou que os Estados Unidos têm um déficit comercial e que precisam proteger seus produtores, ameaçando aplicar tarifas pesadas em várias categorias de importações canadenses. A resposta do Canadá foi contundente, uma tarifa de 25% sobre cerca de 55 bilhões de dólares em produtos americanos. Com isso, produtos de diversas categorias foram incluídos, fazendo até mesmo cidadãos americanos se perguntarem se o Canadá se tornará um inimigo. Enquanto o Canadá se posiciona como um gigante energético, com ricas reservas de petróleo nas areias bituminosas de Alberta, os Estados Unidos continuam altamente dependentes desse recurso. A proximidade geográfica permite importações a baixo custo, e essa relação se tornou vital para a segurança energética americana. Porém, a possibilidade de o Canadá interromper o envio de petróleo e gás para refinarias dos Estados Unidos gera preocupação. O impacto disso poderia ser um aumento substancial nos preços dos combustíveis, pressionando diretamente o consumidor americano. À medida que as discussões sobre tarifas se intensificam, o Canadá anuncia novos passos. Se necessário, poderá redirecionar suas exportações para mercados asiáticos ou europeus, embora isso não seja tão simples devido à infraestrutura existente. Isso alimenta o receio em Washington, que se pergunta: como os Estados Unidos se defenderão de um potencial choque energético se os canadenses decidirem cutucar essa ferida? Todo esse impasse revela o frágil equilíbrio entre as duas nações. As tensões estão crescendo não apenas entre produtos físicos, mas também no campo tecnológico. Se Washington interferir no mercado de veículos elétricos canadenses, Ottawa não hesitará em retaliar com tarifas sobre equipamentos de telecomunicações, células de bateria e outros componentes tecnológicos. As indústrias americanas estão alarmadas. Qual pode ser o impacto disso no progresso tecnológico dos Estados Unidos? Essa mudança de postura do Canadá não é apenas uma questão econômica. É um chamado à ação dentro do cenário político americano. Com a possibilidade de que setores inteiros, do agronegócio à tecnologia, sejam afetados pelas tarifas, a pressão aumenta sobre a administração de Trump. A revolta de agricultores e produtores americanos poderá fazer o governo repensar sua abordagem, revelando como essa guerra comercial pode ter consequências muito mais amplas do que se imaginava. O relacionamento comercial entre o Canadá e os Estados Unidos, que sempre foi amigável, enfrenta agora uma tempestade inesperada. Com a imposição de tarifas elevadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Ottawa decidiu abandonar sua postura polida e moderada, acionando as engrenagens de uma guerra comercial. Essa retaliação surpreendeu tanto Washington quanto observadores internacionais. A escalada nas tensões comerciais não se limita mais a carros, aço ou produtos agrícolas. O Canadá está considerando usar suas vastas reservas de petróleo e gás natural como cartas na manga, colocando a indústria americana em uma posição delicada. E agora, você deve estar se perguntando, essa tensão pode levar os Estados Unidos à beira de um colapso energético? Ao anunciar tarifas retaliatórias de 25% sobre produtos americanos que totalizam cerca de 55 bilhões de dólares, o Canadá está respondendo na mesma moeda.
Produtos como alimentos, roupas e eletrônicos estão em jogo. A pergunta que cabe é: será que o Canadá se tornou o novo inimigo dos Estados Unidos? Nesse novo contexto, o petróleo canadense é vital para a economia americana. As províncias ricas em petróleo, como Alberta, armazenam reservas imensas que garantem a segurança energética dos Estados Unidos. Assim, qualquer interrupção no fornecimento poderia resultar em um aumento sério nos preços dos combustíveis para o consumidor americano, além de elevar os custos industriais. Essa possibilidade assusta a administração de Trump, mesmo com o aumento da produção nacional de energia. Além disso, o Canadá possui uma abundância de minerais essenciais, como lítio e níquel, que são cruciais para as indústrias de tecnologia e de veículos elétricos. A dependência dos Estados Unidos desses minerais coloca o tal em uma posição de poder, sugerindo que, se as tarifas continuarem, o Canadá pode redirecionar suas exportações para mercados europeus ou asiáticos. Essa mudança de rumo aumentaria ainda mais as preocupações americanas em relação à sua soberania industrial. À medida que a situação se desenrola, a resposta do Canadá foi projetada em duas fases. Na primeira, tarifas de 25% sobre 30 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos entrarão em vigor em fevereiro de 2025. E a segunda fase promete ainda mais surtos de tarifas sobre produtos variados, desde veículos até produtos de consumo. Essa retaliação cirúrgica é um passo audacioso para um país que sempre se viu como gentil e diplomático. E o que se pode esperar a seguir? A indústria automotiva dos Estados Unidos está alarmada. As empresas de carros, que sempre prosperaram em um clima de trading harmonioso, agora enfrentam um futuro incerto. Aqui está a reviravolta chocante. Se as tarifas aumentarem, será que os americanos acabarão pagando ainda mais por seus veículos, enquanto a confiança no governo Trump começa a desmoronar? Esse cenário já está impactando a política interna dos Estados Unidos, pois produtores de vários estados começam a se manifestar. Os eleitores estão percebendo as consequências diretas de suas exportações afetadas. Mas isso poderá obrigar Trump a recuar e reconsiderar suas estratégias? Como será o futuro das relações entre esses dois países? A pressão está aumentando e a corda está prestes a se romper. Quando a economia de um lado começa a balançar, será que o outro lado se sentirá compelido a ceder? A prolongada relação comercial amigável entre o Canadá e os Estados Unidos passou por uma reviravolta inesperada. O cenário mudou após a imposição de tarifas elevadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ottawa, em resposta, adotou uma postura firme, chocando tanto Washington quanto observadores internacionais ao tomar medidas drásticas. O conflito já não se restringe a automóveis, aço ou produtos agrícolas. Agora se fala da possibilidade de o Canadá utilizar suas vastas reservas de petróleo, gás natural e minerais como trunfos. Essa estratégia é um movimento ousado. Ao se distanciar de sua habitual conduta moderada, o Canadá envia uma mensagem clara a Washington. Será que os Estados Unidos realmente perderão o controle? Com a escalada das tensões, a questão agora é se essa manobra trará vantagens ao Canadá ou se ambos os lados sofrerão. As disputas comerciais, que sempre ocorreram, agora revelam uma nova dinâmica. Trump, com seu discurso de proteção aos produtores americanos, anunciou tarifas sobre importações canadenses. Como resposta, o Canadá anunciou tarifas de 25% sobre produtos americanos, alcançando um total de 55 bilhões de dólares. O impacto dessa escalada foi imediato, levando a uma pergunta inquietante: o Canadá se tornará um novo rival dos Estados Unidos? Importantes indústrias americanas, como a automobilística, estão alarmadas. A forte integração econômica entre as duas nações está em risco, e cada nova tarifa pode gerar aumentos nos preços, afetando diretamente o consumidor. Os índices de preços dos veículos elétricos são uma preocupação, principalmente quando se considera que partes essenciais vêm do Canadá. Essas tensões podem comprometer até mesmo os objetivos climáticos da América. Os canadianos tomaram uma postura que, surpreendentemente, recebeu amplo apoio popular. A paciência em relação às atitudes do governo Trump parece ter chegado ao fim. As tarifas impostas pelo Canadá podem não apenas atingir o bolso dos americanos, mas também provocar um efeito dominó, pressionando Washington a alterar sua abordagem. E agora, com uma possível guerra comercial à vista, a pergunta surge novamente: até onde esse jogo de poder pode levar?
Na arena internacional, o Canadá não é apenas um fornecedor de recursos naturais, mas um jogador estratégico. Suas reservas de minerais essenciais são vitais em tecnologias modernas, o que representa uma pressão adicional. As indústrias de tecnologia e automóveis dos Estados Unidos, que dependem desses suprimentos, precisam estar atentas. O que parecia ser uma simples disputa tarifária agora se transforma em um jogo de xadrez complicado, onde cada movimento pode resultar em consequências profundas. Seria este um momento de redefinição nas relações entre os dois países? Se o Canadá mantiver a firmeza em suas negociações, as implicações econômicas e políticas poderiam reverberar além das fronteiras. Assim, enquanto ambos os lados se prepararam para uma batalha intensa, resta a dúvida: quem sairá vencedor nessa arena volátil? A recente guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos não é apenas um conflito econômico, mas uma batalha de poder que pode reescrever as regras do comércio internacional. A postura firme do Canadá está provocando inquietação em Washington, uma vez que países como México e nações da União Europeia também estão em uma situação delicada. A resiliência do Canadá deixa os líderes americanos cada vez mais inseguros sobre como avançar. A grande questão permanece: o Canadá realmente sairá vencedor dessa disputa ou apenas minimizará suas perdas? Especialistas afirmam que, em confrontos desse tipo, ganhar muitas vezes significa perder menos. No entanto, ao atrair os Estados Unidos para suas dificuldades, o Canadá parece ter fortalecido sua posição de negociação. O que isso significa para o futuro do comércio global? Poderá servir de exemplo para outros países que queiram retaliar? A reviravolta é verdadeira. O que está em jogo aqui não é apenas dinheiro, mas a capacidade de os países se imporem no cenário global. Em meio a guinadas inesperadas no setor automotivo, pesquisa tecnológica e dependência de minerais estratégicos, a pergunta crucial se desenha: os Estados Unidos conseguirão se manter firmes sem sacrificar a economia interna, ou cederão? Enquanto tensões aumentam, a incerteza persiste. Carros elétricos mais caros poderão ser o novo normal, e a luta pelo domínio de tecnologia entre as nações está apenas começando. Será que o Canadá conseguirá uma vantagem sustentável ou tudo não passará de um desfecho efêmero em uma guerra mercantil? O futuro de indústrias crucialmente ligadas à tecnologia, como automóveis e semicondutores, poderá ser ameaçado, e isso certamente não faz bem às relações entre as duas nações. Com decisões ardilosas a cada dia, como um novo lançamento de produtos ou um tweet explosivo de Trump, o que vem a seguir é impossível de prever. O recado canadense é claro: a capitulação não está em suas cartas. Os Estados Unidos, por sua vez, sentem a pressão. Certamente, uma nova era de comércio está se formando, e as estratégias que emergem desse conflito definirão o cenário para as futuras interações internacionais. E você? O que pensa que acontecerá nesse embate? O que está em jogo realmente? Compartilhe conosco nos comentários e prepare-se para a continuidade dessa saga. O impasse comercial pode estar apenas começando.